Próximo capítulo, o Rebbe nos explica sobre o versículo da Megillah, que nós já comentamos, Vekibel hayudim et asher echelu la'asot, que o povo judeu recebeu aquilo que ele começou a fazer. Os nossos sábios dizem que o início, aquilo que começou foi na entrega da Torá, quando receberam a Torá, isso foi o início, mas o recebimento de verdade foi quando aconteceu o milagre de Purim, como já explicamos, por causa dos seus autossacrifício a não deixar o judaísmo. Se mostrou que realmente eles receberam não por outros interesses, mas pelo conceito, pelo judaísmo por si mesmo, e não por algo que receberam de cima, mas sim por si só, por si mesmo. Esse versículo está escrito na Megillah depois do milagre, depois que aconteceu toda a história, o decreto e o milagre. A Megillah nos declara: agora eles receberam a Torá. Ele explica o seguinte, que na verdade eles receberam a Torá não depois da festa, depois do celebrar o milagre. Na verdade, o recebimento veio através no meio do decreto, ou seja, no decreto, quando eles mostraram que eles estão prontos a se sacrificar para o judaísmo, então eles receberam a Torá. Então o versículo deveria estar escrito quando eles estavam prontos a sacrificar sua vida no meio do decreto, e não depois. O fato é que a Megillah coloca isso depois, então daqui se conclui que tem dois níveis no recebimento. Existe o recebimento que eles receberam através da perseguição, que mostraram que eles são dedicados ao judaísmo e receberam a Torá de verdade, espremido, como falamos, que isso eleva a pessoa até a fonte da luz, um nível mais elevado, espiritualmente falando. Mas existe um outro recebimento também, que isso vem depois do decreto, se elevaram ainda mais através da celebração, através da alegria, etc. Receberam mais uma elevação na festa de Purim. Em outras palavras, existem duas formas como a pessoa pode se elevar e chegar até a fonte. Uma forma através da perseguição. Existe um teste, existe um desafio, e a pessoa permanece forte e firme, então ele se eleva. Mas existe também uma forma depois da perseguição, ou seja, quando as coisas estão bem e ele continua a vibrar com o judaísmo. Nós vamos ver daqui a pouco que isso não é menos importante, é menos difícil às vezes do que quando a pessoa está sendo perseguida, que isso eleva a pessoa também para a fonte da luz. E a explicação é o seguinte: quando a pessoa é perseguido, ele está quebrado. Ele está quebrado dentro, isso dá forças para ele superar o desafio. Mas um judeu, mesmo quando as coisas estão bem, o fato que ele está no galut quer dizer no exílio quer dizer quando nós não temos o Bet HaMikdash, nós não estamos na nossa terra, apesar que hoje temos uma terra, somos independentes, mas não é da mesma forma como quando Deus trouxe o povo judeu na terra de Israel, quando tivemos o Bet HaMikdash, ou seja, temos a terra fisicamente, mas a parte espiritual não temos. Temos o corpo, mas não temos a alma. Não temos o Bet HaMikdash, não temos a revelação divina, não temos o respeito dos povos em volta, o reconhecimento e assim por diante, tá? Então, quando a pessoa está no galuto, o fato que está no galuto, no exílio, mesmo que está tudo bem, como graças a Deus hoje em dia estamos vivendo muito bem relativamente outras gerações, não temos perseguições, somos livres, podemos praticar a nossa religião, o nosso judaísmo, e pelo contrário, às vezes outros países até estimulam e motivam isso. Porém, o fato que nós estamos no galut, isso já é um motivo para, assim dizer, deixar a pessoa espremida.
E aqui não quer dizer exprimida que a pessoa tem que estar em depressão, tá triste, não. A alma sente que falta alguma coisa, falta uma parte essencial. Quando o corpo não se alimenta direito, então ela não vibra, ela não tem a mesma força de quando ela se alimenta direito, ela está mais fraca e assim por diante. Assim também, a Neshama, a alma, que ela é espiritual, qual é o alimento dela? É divindade. A divindade de uma forma revelada. O fato que nós não estamos vendo divindade de uma forma revelada, que isso seria a redenção, Mashiach e Bet HaMikdash e assim por diante, então isso é suficiente para deixar a pessoa, espiritualmente falando, a Neshama, num estado de fraqueza, num estado de quebrado, num estado de espremido. Mais ainda, especialmente, como dizem os nossos sábios no Talmud, que Kol mi shelo nivna Bet HaMikdash be'amav, que todo aquele que não viu durante a sua vida a reconstrução do templo sagrado, é como que isso foi destruído na sua época. Então vamos imaginar, cada um de nós, se nós estivéssemos vivendo na época do Bet HaMikdash e teria acontecido na nossa época a destruição do Bet HaMikdash. Como nós seríamos? Qual seria o nosso sentimento? A nossa casa, a casa de Deus, a nossa terra, não é? Fomos banidos, exilados, etc. Então, se a pessoa pensa bem, que na verdade isso não é uma coisa que aconteceu no passado, mas cada geração, cada um de nós vive e não está sendo reconstruído, é como que se aconteceu a destruição novamente. Então como que isso deve mexer na gente e deixar a gente espremido. Eu estou usando esse termo de espremido porque isso é o termo que o versículo usa, mas espremido aqui no sentido que a pessoa está sentindo uma grande falta, e isso é suficiente para a pessoa, não no sentido Deus nos livre de desmotivar a pessoa, pelo contrário, de querer mais, de desejar mais, e dessa forma ele revela a sua essência, a essência da sua alma, que isso pode elevar ele até o nível da fonte da luz, um nível mais elevado do que naturalmente nós podemos atingir através do nosso trabalho espiritual rotineiro e normal. Ele traz aqui que o primeiro Rebbe do Chabad, ele costumava dizer, de vez em quando ele entrava num transe, ele costumava dizer: Deus, eu não quero nada de você, eu não quero o teu mundo, eu não quero o teu paraíso, eu não quero nada, eu quero você mesmo. Qual o significado disso? Isso é profundo. Ou seja, existem várias energias e várias revelações divinas. Então, o paraíso é um lugar fantástico, onde Deus está revelado, mas não é a essência de Deus. É uma energia de Deus, é uma luz. Eu não quero a tua luz, eu não quero a tua energia, eu quero você mesmo. Eu quero a tua essência, eu quero a tua conexão. Para chegar na essência de Deus, é através da revelação da nossa essência, da nossa Neshama. Quando você revela a tua Neshama, que isso é feito através da ajuda do líder da geração, que isso quer dizer alimentar a fé, revelar a nossa alma, que ela automaticamente está conectada com Hashem, com Deus, ela acredita nisso porque faz parte da sua essência, então, através disso, a pessoa pode atingir até um nível muito elevado, chamado a fonte da luz. Depois ele continua nos dizendo que, de uma forma mais profunda ainda, aqui nós vamos resumir ainda mais, porque fica mais complicado, mas que na própria alma, então, na história nós tivemos, voltando a quando o povo judeu recebeu a Torá. O povo judeu, está escrito que recebeu a Torá por quê? Porque Deus mostrou muito amor. Depois que Deus trouxe as 10 pragas, tirou o povo judeu do Egito, a travessia do mar, o maná e a água no deserto, e assim por diante. Então, quando Deus vem e oferece para você receber a Torá, então, óbvio, você vai receber. Você vê tanta divindade, você vê tanta revelação, você vê tanto amor, que você não tem jeito, é claro que você vai receber. Mas isso, fazendo um paralelo, uma comparação, isso equivale ao nível de fé que representa que o primeiro nível da fé inferior, que é o mazal, a nossa partícula da alma que se encontra lá em cima, ela enxerga a divindade, que isso afeta na nossa alma aqui embaixo. Ou seja, as pessoas viram divindade e por isso receberam a Torá.
Mas isso veio por quê? Porque eles viram. Então, novamente, a visão tem um impacto, mas é um impacto superficial. Por isso, foi apenas o começo, o início, não foi o recebimento. Mas na entrega, mas no Purim, de onde veio o sacrifício, veio da nossa essência, não porque vimos. Pelo contrário, nós não vimos. Isso veio da essência da nossa alma, veio de baixo para cima, e não de cima para baixo como era na entrega da Torá. De baixo para cima, de nós mesmos, através da revelação da nossa alma, que isso, da alma do povo judeu na época do Purim, que isso veio através a força de Mordecai, que revelou a alma deles, que se revelou aquela fé interior, que é acima de qualquer tipo de razão ou visão, que faz parte da nossa essência, que por isso eles conseguiram passar por esse desafio. Isso é o motivo pelo qual conseguiram passar esse desafio. Por isso que o Purim, que representa esse nível de revelação, esse nível de fé, é mais elevado, que por isso é considerado um recebimento e não só um começo como foi na entrega da Torá. E depois ele nos dá, de uma forma um pouco mais detalhada, que na própria revelação da própria alma também existem dois níveis. Existe a revelação da alma, como você pode revelar isso através do sofrimento, e pode, como falamos antes, e pode existir também a forma como você revela a tua alma através do galut, não pelo sofrimento, mas simplesmente porque você não vê divindade, e esse nível atinge um nível maior ainda do que como você atinge através do sofrimento. O fato, ou seja, em outras palavras, em termos práticos, hoje em dia que nós vivemos bem e não temos perseguição, nós podemos atingir um nível mais elevado, espiritualmente falando, chegando à fonte da luz, ou seja, na nossa essência, no âmago da nossa essência, no nível mais profundo da nossa essência, agora muito mais do que nas gerações anteriores, que isso veio através do sofrimento. E a prova é que aqueles que nós vemos na prática, que as pessoas que às vezes passaram por sofrimentos, então na hora do sofrimento, como na época do comunismo, no Holocausto, então eles estavam prontos a sacrificar as suas vidas, mas quando chegou depois dessa fase e vieram para lugares onde a religião estava de uma forma liberada, então não se viu mais essa dedicação e sacrifício. Não era necessário também, mas não se viu essa dedicação, se viu já uma fraqueza nessas pessoas, algumas delas, não todas, mas de qualquer forma, se viu uma fraqueza nelas. Por quê? Porque isso atinge somente de uma forma limitada, somente quando está passando por um sofrimento. Então isso existe ação e reação. Quando alguém quer te derrubar, então automaticamente existe uma reação de não se deixar derrubar, e você usa todas as suas forças. Mas quando não tem ninguém que quer te derrubar, então automaticamente também você um pouco relaxa. Então por isso às vezes chegar a um nível mais elevado, revelando a nossa essência, que isso atinge a essência da nossa alma, isso vem não através das perseguições, justo quando não tem perseguições. Existem outros testes. Os testes da liberdade, que não é mais fácil do que o teste do sofrimento, e a prova é que, infelizmente, na história se viu, quando existia perseguição, os povos judeus se manteve forte, e justo quando não tem perseguição, às vezes as pessoas relaxam, e daqui, quando a pessoa se esforça, apesar que ele pode relaxar, ele consegue revelar a essência da sua alma, que isso vem através da ajuda do líder da geração, então ele atinge um nível muito mais elevado do que quando se passa por perseguições. Em outras palavras, a nossa geração, nós encontramos uma geração muito especial, onde nós temos liberdade, e justo pelo fato que nós temos liberdade, podemos atingir um nível mais elevado ainda, espiritualmente falando.